Carros. Eles são um meio de transporte, mas também são muito mais do que isso. Eles são um bem de consumo, são um hobby, são um símbolo de status social, são uma aspiração. E se eu te dissesse que a gente poderia viver num mundo bem melhor se a gente tivesse menos carros, ou quem sabe até nenhum carro? Parece absurdo? Pois assista esse vídeo e me dê pelo menos uma chance de te convencer. Talvez essa ideia pareça um tanto exótica, mas para me ajudar a te convencer, eu vou mostrar alguns lugares que já fizeram isso. Baniram carros. Sim, eles existem. E a gente vai ver o antes e o depois. Times Square. Isso aqui é Times Square em 2008. Cheio de carro passando, ó. E agora? Ah, quanta gente feliz. Isso aqui é em Londres. Pô, não, aí eu vi vantagem. E eu tenho certeza que essas pessoas que estão deitadas na grama também viram. Esse daqui é em Seul. Ah, avenidão, parece São Paulo, né? Uns viadutão, assim, cheio de carro. Rapaz, tá certo isso? Não, sério, não, aí é uma grande transformação, hein? Mas esse argumento ficaria fraco se eu me baseasse apenas na beleza das cidades e desses resultados. Não que isso não seja importante, mas eu reconheço que tem bem mais coisas que devem ser levadas em consideração numa decisão dessa. Coisas como, por exemplo, o número de mortes em acidentes de trânsito. Atenção para o número, são 1.282.150 mortes no mundo todo ano, causadas por carros. Isso é por ano, quase toda a população de Campinas, de Porto Alegre ou de Belém do Pará. E o Brasil tem um lugar bem alto nesse ranking. O Brasil é o 5º país do mundo em que mais morre gente por acidente de carro. São 33 mil mortes por ano. E olha que a gente também não está contando também as pessoas que não morrem, mas ficam com graves sequelas por conta de acidentes com carros. Se a gente fizer isso, o número sobe vertiginosamente. São 50 milhões por ano no planeta. Acha pouco? Tem mais, porque eu ainda nem falei do problema da poluição. O setor de transporte é o 2º que mais manda CO2 para a atmosfera, perdendo só para a produção de eletricidade. Isso quando a gente pensa no planeta como um todo. Aqui no Brasil é um pouco diferente, mas não tanto. Pois aqui o transporte continua sendo o 2º maior poluidor, mas aí ele é ultrapassado pelo uso da terra, ou seja, a agropecuária e o desmatamento. Mas o argumento se mantém, carro polui pra caramba e o planeta não vai aguentar por muito tempo. E não é só o planeta que não vai aguentar, nós não vamos aguentar também. Com esse monte de carro, até a qualidade do ar que a gente respira fica bem ruim. Os cientistas têm um jeito de medir isso daí. Eles usam um tal de PM2.5, que é um jeito de medir a quantidade de partículas no ar. Para o ar tá legal, assim, para respirar, o número dessas partículas tem que dar menos do que 5. A média aqui no Brasil fica em 12,6. Pois é, só tem 10 países no mundo onde essa média fica abaixo de 5. Tá, nesse ponto a culpa não é só dos carros. Tem as fábricas, as queimadas, um monte de coisa. Mas que os carros contribuem muito, contribuem. E aí, acabaram os argumentos? Claro que não. Pois eu ainda não falei da quantidade de espaço que os carros tomam na cidade, seja andando ou parados em estacionamentos. Eu também não falei do tempo que a gente perde parado em engarrafamento e do cansaço de dirigir. Ah, até os empresários da Faria Lima, com os carrões deles, reconhecem isso aí, hein? Outro dia um profissional nos procurou e a gente estava batendo um papo e ele falou assim, muitas vezes eu me sinto cansado no deslocamento da minha casa para o trabalho e eu acho que está afetando a minha performance. É verdade, isso pode acontecer sim. Muitas vezes em grandes capitais ou dependendo da distância ou como você trabalha, se você trabalha em escritório, se você trabalha na rua, isso muitas vezes pode desgastar o profissional. Se a destruição do meio ambiente não for um problema grande o suficiente para você, então fica aí com a performance do empresário. Mas é claro que tem gente que discorda absolutamente desse argumento todo.
nada mais justo do que ouvir eles também, depois do intervalo. Salve, Clube do Fim! A essa altura do campeonato, a gente tem as nossas grandes cidades muito pensadas em função do transporte via carro. Vocês acham que é possível pensar, sonhar, idealizar um mundo sem carro? Vocês se pegam pensando nisso? Clube do Fim é o nosso clube de canais aqui do YouTube. Participando dele, você pode participar também dos nossos vídeos. Ok, vamos lá para os argumentos pró-carro. Tem gente que diz que mais carro é melhor, mas que o problema só é que falta asfalto. Vocês sabem de quem é esse argumento? É do Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo. Entraram mais tantos mil veículos aqui na cidade de São Paulo como sendo um problema. Acho que é o contrário. Toda cara tem coroa. Quando você vê que Ai, você me desculpa, prefeito de São Paulo, dizer que carro não é um problema em São Paulo é demais pra mim, né? Mas vamos lá. você comprou um carro, não ponha isso como um problema para a cidade. Ah, não? Ponha como um benefício para ele. Então, muita gente hoje que não tinha carro tem seu carro. Isso eu vejo um sentido positivo. Agora, o que fazer? Não foram feitas obras nenhumas, mas nos últimos 11 anos depois que eu saí. Fora essa ponte Otávio Frias de Oliveira, a ponte estaiada na avenida que eu construí, Roberto Marinho, nada foi feito. Quer dizer, 11 anos e meio sem uma grande obra. Uma boa sugestão de obra seria, assim, transporte público, sabe? Trem, metrô, essas coisas. O sonho do cara, do Maluf, era se reeleger e construir a tal da Freeway, aumentando o número de faixas nas marginais Tietê e Pinheiros. Pera, tem pouca faixa naquelas ruas? Pouca. Pois é, essas marginais que tem pouca faixa, elas vivem alagadas, parando o trânsito da cidade inteira cada vez que chove mais forte. Vai vendo. Tá, mas talvez o erro, então, seja fazer a estrada em cima da terra. Era só seguir o exemplo do Elon Musk, fazer a estrada debaixo da terra, como o Las Vegas Loop. Parabéns, agora em vez de ficar preso num congestionamento ao ar livre, pelo menos você fica preso num congestionamento num túnel fechado. Deve ser bom pra caramba. E sabe o que me deixa mais confusa? Porque esse túnel poderia ser usado para fazer uma linha de metrô, que transportaria muito mais gente, não teria congestionamento. Eu tô aqui tentando, mas não tô conseguindo achar uma justificativa para um túnel desse. Talvez a luz neon, sei lá, fica uma coisa mais gamer. O argumento de que mais estradas significa melhor trânsito já é em si questionável, mas mesmo se for verdade, não significa nada para os outros problemas que a gente citou, como a poluição. Ah, mas eles têm uma resposta para isso: o carro elétrico. Até o governo Lula entrou nessa com o programa Mover, que atualiza os incentivos fiscais para a indústria automotiva, recompensando aqueles que investirem em tecnologias verdes. Uma ótima ideia em tese, mas o problema é que nem sempre o carro elétrico é menos poluente. Às vezes ele pode até poluir mais. Como é possível um carro elétrico emitir mais gás carbônico do que um carro a combustão, sendo que ele não queima nada? Ele nem tem escapamento. É aí que O Iberê, só o Iberê para vir com essas respostas, hein? Vamos lá. tem o pulo do gato. Aqui a gente não está considerando só o gás carbônico emitido durante o uso do carro, mas todo o gás carbônico emitido desde a produção do combustível ou da energia, distribuição, descarte, tudo. É a chamada emissão do poço à roda. E no caso dos elétricos, mesmo que eles não emitam nada enquanto estão rodando, com certeza a forma que foi usada para produzir a energia que carrega as baterias gerou algum tipo de emissão. Pois é, a gente já falou nesse vídeo mesmo que o setor que mais polui no mundo é a produção de energia elétrica. E é ele que vai abastecer o carro elétrico. Mas, Ana, a gente está pensando só no agora, a gente tem que pensar no futuro, nos carros autônomos. Eles é que vão resolver todos os nossos problemas. O problema é que antes tem que fazer esses carros funcionarem, né? Putz, o que tem de vídeo de carro autônomo fazendo besteira por aí é inacreditável.
Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que aquele carro não passou no teste. A menos que o objetivo seja atropelar a criança. E tem gente que estuda muito esse assunto, como o jornalista de tecnologia canadense Paris Marx, que diz que a promessa do carro que dirige a si mesmo, na verdade, só distrai a gente de procurar soluções de verdade, como aquelas que não apostam em carros. I think that the past 8 years of talk around autonomous vehicles has really served to distract us from the conversations that we should be having about transportation in our cities, right? The autonomous vehicle promised that it was going to reduce traffic, make transportation more accessible to people who are underserved by the system right now, eliminate road deaths. Meanwhile, as you were saying, road deaths are increasing in the United States. More and more people are stuck in traffic for longer. The autonomous vehicle is nowhere to be seen in any kind of mass sense. It's just being tested. É isso mesmo, a gente fica esperando que não, vem aí o carro autônomo, ele vai resolver todos os problemas, vem aí, cavaleiros do vem aí. O carro autônomo nunca chega, né? Só sai besteira, e enquanto isso o problema só piora. Tem razão. Meanwhile, we could have been taking actions for those 8 years to try to remedy some of those problems, actions that we don't need new technology for. E se nada disso funcionar, a gente sempre pode apelar para aquele conceito que já tão esvaziado de sentido pelos bolsonaristas, mas vá lá, o da liberdade. When you get behind the wheel, you are in control. You are free. The very reason people love cars, personal freedom, is also why regulators can't stand them. Para onde vai essa conversa? O carro significa liberdade, é por isso que o governo não gosta dos carros. Primeiro que os indícios não são de que o governo não gosta dos carros, né? Government at all levels craves control. And when it comes to your car, they want you off the road. So do the environmentalists with whom they have made common cause. Valei-me, minha Nossa Senhora da teoria da conspiração. Eu quero me drogar. Pois é, esqueça as mortes, o espaço ocupado, a poluição, a beleza das cidades. A gente deve ter carros porque eles garantem a nossa liberdade. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Eu até queria acreditar num mundo sem carros, mas está em 2024, ainda tendo que explicar para as pessoas que é importante vacinar a criança para elas não morrerem. Eu acho que vai demorar mais um pouquinho ainda. Que tristeza. A gente apresentou argumentos, a gente apresentou contra-argumentos e ainda pode não ter te convencido. Sabe por quê? Porque a gente está tão mergulhado numa cultura de carros que talvez você não consiga nem imaginar uma realidade diferente. Então vamos dar uma olhada em algumas experiências ao redor do mundo que tentaram eliminar os carros e o que deu certo por lá? E olha, não são poucas experiências. Before we check out another US-based example, we must first make the requisite tour of superior urbanism abroad. It's not uncommon for high streets in England to restrict private vehicles and only allow delivery vehicles in transit. It's incredibly common to see streets in Europe meant for trams and people in bikes. And Europe doesn't have a monopoly on nice tram streets. George Street in Sydney is another great example of the genre. Just look at that tram, isn't it great? A lot of these European and Australian examples look like they've been designed or redesigned to perfectly accommodate transit and people. Tem muitas dessas cidades na Europa, né, onde só passa transporte público, né, trem elétrico muitas vezes, e pedestre. É um negócio que parece funcionar para eles. Para além dos exemplos europeus, vamos dar também uma olhada mais cuidadosa para o exemplo da Market Street, que é em São Francisco. Eles pegaram lá uma rua normal e dividiram em faixas, deixando 2 faixas para os bondes, 2 para os ônibus, ambulâncias e outros veículos autorizados e outras 2 para as bicicletas. E olha, funcionou muito bem. Daí a gente tem que falar também, obviamente, das bicicletas. Aí não tem jeito, a gente tem que ir para o clichê nesse assunto, que é a Holanda, mais especificamente a cidade de Groningen. Perdão pela pronúncia. A palavra
things. Na década de 70, o centro da cidade era um caos, com carro para lá e para cá. A solução que eles encontraram foi dividir o centro em 4 setores e isolar esses setores. Daí, você não tem como ir de carro de um setor para o outro, você tem que pegar a bicicleta. E isso deu outra vida para o centro da cidade. Outro exemplo interessante é a cidade de Barcelona. Eles desenharam super blocos de construções em que você pode passar de carro pelo lado de fora, mas as ruas de dentro dos blocos são só para moradores, comércio local e emergências, e com um limite de velocidade super baixo. Daí você sabe o que aconteceu? As ruas viraram praças. E para encerrar, vamos dar uma passadinha em Seul. Você lembra daquela estrada que virou riacho que eu mostrei lá no começo? Não é só a beleza. Eles recuperaram muito da biodiversidade local. Hoje, esse projeto de Seul é considerado uma das recuperações de rios urbanos mais bem-sucedida do mundo. Só para você ver o quanto que a gente tem a ganhar. Né, Rio Tietê? Estão deixando a gente sonhar! Não precisa ser tudo de uma vez, mas esses exemplos que a gente viu aqui mostram que dá para fazer aos pouquinhos. E a gente só mirar num futuro sem carros. Isso que a gente nem falou da principal vantagem: evitar o estresse.